Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar todo o processo que eu usei para copiar a obra de Caravaggio intitulada São Jerônimo. Ela foi pintada pelo mestre em 1606 e dá um show de expressividade e técnica. Para copiar essa obra, eu usei todo o meu conhecimento, como 30 anos de pintor clássico, todo o conhecimento que eu adquiri na academia onde eu estudei, e também este livro, Caravaggio's Painting Techniques. Por que este livro em especial? Porque esse livro mostra o restauro de algumas obras de Caravaggio e durante esse processo eles puderam analisar e identificar a forma que o artista trabalhava. Eu também estudei a pintura em camadas, estudei como funciona a técnica de underpainting e velaturas. Quais foram os materiais que eu usei para iniciar essa pintura? Bom, procurei usar materiais atuais, não tóxicos, como as tintas, e procurei usar como diluentes, mediums, materiais mais antigos. Segundo o próprio livro, Caravaggio usou ovo, uma têmpera à base de ovo. Então, eu criei uma emulsão à base do ovo e também à base do óleo espessado ao sol. Então, essa emulsão tem a função de lubrificar a tela para que a camada de tinta, principalmente nas velaturas, ancore bem e tenha uma interação melhor com a pintura de baixo, dando mais transparência e mais plasticidade à pintura. Também usei o carbonato de cálcio adicionado ao óleo espessado ao sol para conseguir transparências. Transparências sem adição de solvente, porque isto acarretaria numa pintura magra, que não iria durar muito tempo e não teria os efeitos que eu gostaria. Então agora vamos entender o processo que eu usei para fazer esta cópia. Eu não posso afirmar que Caravaggio usou exatamente esse processo. É claro, ninguém pode afirmar. Mas de acordo com as análises químicas, radiografias e tudo mais que esse livro nos apresenta e de acordo com o que eu aprendi na academia, eu posso ter uma ideia de como pode ter sido feito. O fato é que foi feito em camadas. Porém, a gente não sabe precisar exatamente todo o processo e todos os materiais que foram usados. Então, eu, baseado em tudo isso, fiz da seguinte maneira. Começamos com a preparação da tela, onde uma tela devidamente encolada recebeu uma camada de gesso e depois foi tingido com uma cor terrosa um pouco alaranjada e escura. Essa cor terrosa é para que a gente possa ter as sombras transparentes colocadas na pintura. Depois da tela preparada, eu começo a fase do que eu chamo de amber layer, ou a fase de blocagem das sombras, como quiser, onde eu desenho e começo, a partir deste desenho, a blocar as sombras de maneira transparente, porque assim eu vou conseguir ter margem para sobrepor essas sombras na velatura. Então, a primeira etapa é a camada amber ou blocagem do desenho. Depois disso, eu preferi esperar secar e comecei a underpainting. O que é a underpainting? É uma pintura base onde os artistas da época de Caravaggio modelavam a figura, deixando ela tridimensional com pouquíssimas cores. Às vezes monocromática, com um terra escuro e branco, preto e branco, a famosa grisalha, ou com um pouco de cor, como eu optei fazer. Então, dessa maneira, as tonalidades vão ficar mais neutras. Para depois, quando a gente entrar com as velaturas, a camada de cima será neutralizada pelo tom de baixo. A camada de cima, que são as velaturas, pintadas de maneira
transparentes serão neutralizadas pelos cinzas da underpainting. E também a underpainting tornará mais luminosas as camadas de cima, que são as velaturas. Então, segundo passo, underpainting. Terceiro e último passo, as velaturas. O que são as velaturas? São camadas transparentes e semi-transparentes pintadas sobre a underpainting seca. Então, recapitulando, como a underpainting foi pintada com tons terrosos, cinzentos, eu vou ter uma camada já, como eles dizem, morta, cinzenta. Quando eu jogar a velatura em cima, quando eu pintar as velaturas em cima, a cor de cima será neutralizada nas áreas mais neutras da underpainting. Desta maneira, fica mais fácil chegar na cor de pele. E também, uma outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é o fato de que quando eu jogo uma camada transparente, no caso as velaturas, sobre uma camada seca e luminosa, a minha pintura de cima vai ficar luminosa, porque a luz vai atravessar a camada de velatura, vai bater na underpainting e vai retornar luminosa. Então, esse processo permite, resumindo, que eu modele a figura com poucas cores, então seria muito mais fácil. Eu já tenho na underpainting todas as áreas neutras e que nas velaturas eu vou me preocupar com a cor. Então, eu vou separar o raciocínio da cor do raciocínio da modelagem. Ok? Então, vamos ver na prática todo esse processo. Vamos lá. Como diluente, para iniciar o desenho, a Amber Layer, eu usei o Liquid da Winsor & Newton e a cor terrosa Van Dyke Brown, que é uma cor de terra escura que eu gosto muito. Então, desta maneira, eu fui desenhando na tela e depois que eu desenhei, eu comecei a blocar as sombras com um pincel mais largo. Essa blocagem é muito importante porque já vai dando um volume a esse desenho. E dessa maneira a gente entende melhor se a gente tem alguma coisa errada dentro desse processo. E é importante dizer que estas sombras, estes blocos servirão de base para as velaturas, ou seja, as sombras transparentes que virão em cima terão como base essas sombras blocadas na fase da Amber Layer. Então é muito importante que essas sombras sejam bem espalhadas, bem esticadas na tela. Temos aí a Amber Layer toda preenchida, sombras blocadas que servirão de base para as sombras que virão em cima e a tela exposta para receber a underpainting. Então, próximo passo, vamos iniciar a underpainting. Para executar a underpainting, usei poucas cores. Usei o branco de titânio, que é uma cor muito importante, sem ele a gente não consegue iluminar, fazer as luzes, clarear as misturas. Depois eu usei o amarelo ocre, que é uma cor terrosa, não muito cromática, muito menos cromática que o amarelo de cádmio. Depois usei o terra rosa, que é uma cor terrosa parecida com a siena queimada, porém mais clara. E por fim o preto. Também usei o Liquid para esticar a tinta e usei o Liquid de impasto, que é um medium para que a gente consiga empastos de tinta. Fiz isso para conseguir
executar a underpainting num tempo mais rápido e para que ela secasse mais rápido também para iniciar a velatura um dia depois. Então aí coloquei o liquim para esticar a tinta e o liquim de impasto para conseguir mais empastos e pinceladas mais gordas. A técnica é muito simples. Começo pelas luzes, com tinta mais espessa, e vou arrastando essa luz em direção às sombras. Desta maneira, quando eu arrasto o tom da luz, ela vai ficando mais transparente e também vai ficando mais neutra. Então, desta maneira, eu vou criando as tonalidades neutras na pintura. É um processo simples, porém requer bastante atenção. Então, perceba que quando eu arrasto bem a tinta sobre uma superfície avermelhada, quente, esse tom se torna mais frio, mais apagado. Então veja como ficou o preenchimento da parte superior da cabeça. E depois que fizermos todos esses preenchimentos, vamos trabalhar as luzes altas em cima desse tom local que foi arrastado. Desta maneira, finalizamos a underpainting e o próximo passo, depois de seca a underpainting, iniciaremos as velaturas, aonde vamos trabalhar com tons transparentes e semi-transparentes, colorindo underpainting. Então agora vamos dar início às velaturas. Para as velaturas, vou usar uma paleta um pouco mais complexa, mas nem tanto quanto quando se pinta a la prima. Então, a primeira cor, vamos usar o branco de titânio, uma cor indispensável em qualquer pintura. Depois, vamos usar o amarelo ocre, cor muito usada na época de Caravaggio. Depois, uma variação terrosa mais escura, que é a siena natural. A siena natural é mais transparente do que o ocre e muito importante nas velaturas. Vamos usar também, na sequência, o vermelho de cádmio claro. Às vezes eu coloco também o alizarin crimson, mas a princípio eu coloquei o vermelho de cádmio claro. Depois, na sequência, coloquei o terra vermelha ou terra de Veneza, também é a mesma coisa. Funcionam da mesma maneira. E na sequência, coloquei um terra verde, cor muito usada na época de Caravaggio, inclusive usada por ele, o próprio Caravaggio. E por fim, o Italian Black, que é um preto mais quente do que os tradicionais. Agora vou colocar a palheta, o medium, que eu fiz com óleo espessado ao sol e carbonato de cálcio. Como eu disse antes, esse medium vai servir para dar transparência às tintas sem
necessidade do uso de solventes. Desta maneira, eu vou ter películas mais elásticas, mais resistentes, sem a necessidade do uso de solvente. Então eu vou misturando as cores ao medium de carbonato de cálcio na medida exata, na medida que eu ache necessário, e vou deixando as cores mais transparentes, que vão agir muito bem em cima da underpainting. Agora que temos todas as tintas preparadas, chegou o momento de passar a emulsão na tela. A emulsão que foi feita com ovo e óleo espessado ao sol. Essa emulsão vai ajudar com que a tinta devidamente preparada com o medium de carbonato possa interagir de maneira correta na tela, proporcionando transparências gordas, elásticas e que permitam um controle exato e preciso do artista. As velaturas são aplicadas com camadas transparentes e também semi-transparentes. Nas regiões mais de transições, uma cor semi-transparente fica muito bem, porque vai gerar um tom mais neutro, um tom mais, entre aspas, leitoso. E esse tom ele é muito utilizado nas regiões de meios tons. Então, a mistura é feita na palheta, aplicada na tela, na underpainting seca, onde passei previamente a emulsão, e depois eu posso ir tirando o excesso com um papel ou mesmo abrindo as regiões de highlights, as regiões de luzes altas com um paninho. Mas eu prefiro utilizar o papel e dessa maneira vou tirando o excesso. Vejam como as regiões que estavam mais neutras na underpainting também ficaram mais neutras na velatura. E vejam que eu fiz uma cor clara para a pele e não precisei adicionar o branco. Isso é muito importante, porque desta maneira eu vou ter mais luminosidade na pintura. Da mesma maneira que fizemos as velaturas nas luzes, vamos fazer também nas áreas de sombras. Por isso, é muito importante na camada Amber que bloqueemos todas as sombras. Dessa maneira, nesse momento de velatura, podemos usar tons mais transparentes. As sombras vão ficar quentes e transparentes, que é uma das características das pinturas dos grandes mestres. E até hoje, muitos artistas trabalham dessa maneira. Depois da velatura concluída, temos duas opções. Podemos esperar secar e adicionar alguns detalhes, ou podemos levar até o final a obra.
colocando e detalhando a obra. Eu, nesse caso, preferi acabar detalhando a obra para finalizar e deixar pronto. Gostou do vídeo? Então me dá uma força. Curte, comenta e compartilha. Assim mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Foi um prazer compartilhar com você todo esse conhecimento e espero que isso possa te ajudar e que você ponha em prática. Valeu? Grande abraço.